Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar mais um dia bem informados? Prepara o café e vamos juntos então conferir os assuntos dessa quarta-feira no Brasil e no mundo. Vamos ver os destaques da manhã deste 11 de outubro. Chega ao Brasil o primeiro avião da FAB com brasileiros que estavam em Israel. Enquanto isso, guerra no Oriente Médio entra no quinto dia com intensos ataques aéreos. 9 funcionários da ONU morrem no conflito. Rússia falha na tentativa de retomar assento no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. E a gente mostra ainda mais uma ação social da Igreja Internacional da Graça de Deus, levando alegria, dessa vez para dezenas de crianças da região metropolitana de São Paulo. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O avião da FAB, com o primeiro grupo de brasileiros resgatados em Israel, pousou em Brasília na madrugada desta quarta-feira. A aeronave trouxe 211 passageiros que estavam no país atacado pelo Hamas. Vamos conferir. O primeiro avião de resgate trazendo brasileiros de Israel pousou em Brasília na madrugada desta quarta-feira. De acordo com informações da Agência Brasil, a aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira, com 211 passageiros, decolou de Tel Aviv e fez um voo de cerca de 14 horas direto para a capital federal. Do total, 107 passageiros desembarcaram em Brasília e 104 seguiram para o Rio de Janeiro em 2 aviões da FAB. O governo federal iniciou a repatriação dos brasileiros após o início do confronto entre Israel e o grupo Hamas. Estão previstos mais 4 voos até domingo, na chamada Operação Voltando em Paz, coordenada pelos Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores. Neste primeiro momento, a estimativa é retirar 900 brasileiros que estão em Israel e na Palestina. O Itamaraty já coletou os dados de pelo menos 2.700 pessoas interessadas em deixar a região e voltar ao Brasil. O governo confirmou as mortes de 2 brasileiros que estavam em um festival de música eletrônica atacado pelo Hamas. Uma carioca que estava no mesmo local segue desaparecida. A imprensa israelense afirma que 260 pessoas morreram só nesse evento no sul de Israel, perto da faixa de Gaza. E o Itamaraty já anunciou que alugou um ônibus para retirar 26 brasileiros que estão na região da faixa de Gaza. O governo aguarda uma autorização do Egito para conduzir essa operação delicadíssima. E 3 atletas paralímpicos brasileiros também conseguiram retornar aqui ao país, só que em um voo comercial. Eles foram para Israel para participar de um torneio, mas eles nem chegaram a sair do aeroporto, isso porque a guerra já havia começado. Depois de mais de 30 horas de tensão, eles conseguiram finalmente voltar para casa. A chegada a Israel era o início da realização de um sonho para estes jogadores de tênis em cadeira de rodas. Já daria início, né, na sequência de torneios que a gente vai fazer. Cada torneio tem uma importância muito grande para a gente. Perder um é uma tristeza. Os brasileiros Leandro Pena, Daniel Rodrigues e Manitu Silva desembarcaram em Tel Aviv no último sábado para disputar o torneio Israel Open, que acabou cancelado devido ao início dos ataques do Hamas ao país. Então, fomos tomar café lá. E aí escutamos um barulho muito forte, de bomba mesmo, assim. Quando soube do conflito, o trio pediu ajuda à Confederação Brasileira de Tênis, ao Comitê Paralímpico Brasileiro, ao governo federal e à Embaixada Brasileira em Israel para conseguir sair de lá. Foram 33 horas de espera até o embarque. 33 horas de muita tensão. Foi bem aterrorizante, assim, na parte que tocou a sirene, e a gente teve que... Veio um segurança falando para todo mundo correr para um bunker. Só que para chegar ao local, os atletas paralímpicos teriam que descer vários lances de escada. Um desafio que os cadeirantes não teriam como vencer sozinhos. Por isso, foram orientados a esperar. A gente ficou lá esperando, não sabia o que fazer, ficava desesperado, porque a gente imaginou que seria um ataque por terra, né? Que eles estavam invadindo o aeroporto com armas, essas coisas assim. A gente ficou pensando assim, os primeiros a morrer vamos ser a gente, né? Vamos ser nós aqui.
A gente está na porta do negócio, as pessoas estão lá embaixo no bunker. Então foi bem complicado, assim. Os brasileiros contam que foram as horas mais demoradas de suas vidas, até que veio a boa notícia. Depois de 33 horas esperando aqui no aeroporto, estamos aqui dentro do avião para embarcar para Bangkok, na Tailândia. Bora para casa. Para casa. Chega! Como disseram aqui no vídeo, os brasileiros, enfim, conseguiram embarcar em um voo de uma companhia aérea israelense rumo à Tailândia. E de lá voltaram ao Brasil com uma escala em Doha, no Catar. Assim que pisaram em solo nacional, fizeram questão de gravar outro vídeo. Desta vez, para agradecer. Então, queria agradecer o apoio de todos e ficar também torcendo e mandando energia positiva para nós. É isso aí, agora é voltar para casa e encontrar a família e só felicidade. Descanso mais do que merecido, que ainda não tinha acontecido quando os atletas falaram com a nossa equipe por videochamada. No momento da entrevista, ainda estavam no aeroporto, ansiosos pelo tão esperado encontro. O momento mais feliz da nossa vida é poder chegar nas nossas casas, ver a família mesmo, porque realmente é um negócio que passa assim, pô, você poderia não ver mais as pessoas da sua família. Então agora sim você tem essa tranquilidade que você vai rever todos, assim, então você fica doido para que chegue essa hora, assim, tá? Em nota, a assessoria do Ministério do Esporte declarou que fez contato com a Embaixada do Brasil em Israel para garantir o retorno dos atletas. O texto diz ainda que o governo federal está empenhado em tranquilizar os brasileiros que vivem ou que estão de passagem no país em guerra, bem como em auxiliar nas tratativas do conflito. A Força Aérea Brasileira programou pelo menos 15 voos de resgate para repatriar cidadãos que pediram auxílio para voltar ao Brasil. Chega a duvidar porque é uma situação que a gente não tem controle, sabe? A fé tem que prevalecer nesses momentos assim, entendeu? Pois é impossível a gente aqui imaginar qual é a sensação de viver uma realidade como essa, e ainda bem que eles conseguiram voltar em segurança. E Israel garantiu ter conseguido destruir um avançado sistema de defesa para a detecção de aeronaves desenvolvido pelo Hamas. Esse é o 5º dia de conflito no Oriente Médio, que já deixou mais de 2.000 mortos. Agora, com os ataques de Israel, o Hamas deve enfrentar dificuldades para conseguir monitorar o céu sobre a faixa de Gaza e identificar aeronaves militares. O Hamas desenvolveu uma rede de câmeras de alta qualidade, escondidas dentro de aquecedores solares de água por toda a faixa de Gaza, a fim de localizar e monitorar as aeronaves israelitas. As forças de defesa de Israel afirmaram ter feito novos bombardeios contra a faixa de Gaza, destruindo alvos ligados ao Hamas, mas autoridades locais falam de diversos alvos civis. Foram mais de 400 ataques em 24 horas, sendo ao menos 200 só nesta quarta. Segundo autoridades do Hamas, um dos ataques israelenses atingiu a casa da família de Mohammed Deif, um dos 2 líderes militares do grupo terrorista. O bombardeio matou o pai e o irmão de Deif, além de outros 2 parentes. A agência Associated Press informou que 9 funcionários da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos foram mortos em ataques aéreos desde o início dos bombardeios israelenses em Gaza no sábado. Escolas transformadas em abrigos foram atingidas no bombardeio e a sede na cidade de Gaza foi danificada sem causar vítimas. De acordo com os grupos de defesa da liberdade de imprensa e relatos da mídia, pelo menos 7 jornalistas foram mortos na faixa de Gaza desde que o Hamas lançou seu ataque no sábado. Esse número poderá aumentar ainda mais nos próximos dias, à medida que Israel realiza ataques retaliatórios contra o Hamas. A agência Associated Press concluiu que a proteção dos civis é fundamental e deveria ser respeitada, inclusive em tempos de conflito. E são incontáveis os relatos de atrocidades que têm sido cometidas contra civis. Entre tantas histórias de horror no ataque do Hamas, uma ganhou destaque: a realidade vivida no kibbutz de
Kfar Aza, num local onde mais de 100 civis foram mortos. Militares ainda recolhem os corpos no kibbutz de Kfar Aza. A fazenda coletiva foi invadida no sábado por milicianos do movimento palestino Hamas, infiltrados a partir da faixa de Gaza, a apenas 2 quilômetros de distância. Os agressores incendiaram as casas para forçar os moradores a sair e então abriram fogo contra eles, afirmou um oficial israelense. Muitos preferiram morrer queimados ou intoxicados pela fumaça, em vez de morrer nas mãos dos extremistas. Outras perderam a vida nos abrigos antiaéreos. Alguns têm sinais de terem sido atingidos por explosões na altura das janelas. Os agressores lançaram granadas dentro. Segundo comentou um militar, 70 homens armados e treinados atacaram a fazenda por volta das 6h30 da manhã de sábado, com a intenção de causar um massacre. Devido à curta distância de Gaza, os agressores chegaram rapidamente ao kibbutz. Vários militares israelenses consultados pela agência France Presse falam em mais de 100 civis mortos e até mesmo 150 nessa cooperativa agrícola. E veja a seguir, Rússia falha na tentativa de retomar o assento no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. E a gente mostra ainda mais uma ação social da Igreja Internacional da Graça de Deus, levando alegria, dessa vez para dezenas de crianças da região metropolitana de São Paulo. Não perca, nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8h45 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias dessa quarta-feira para você. E ontem, terça-feira, após a mega operação feita contra o crime organizado no Complexo da Maré, a Polícia do Rio de Janeiro anunciou a apreensão de amostras de uma substância com indícios de ser fentanil. Se confirmada, essa será a primeira apreensão da droga no estado. O fentanil já havia aparecido aqui no Brasil em uma outra apreensão em março desse ano, só que no Espírito Santo. O caso traz preocupação, já que a droga virou uma epidemia nos Estados Unidos, matando em média 300 pessoas por dia. A nossa equipe de produção conversou com o delegado de polícia, diretor do DENARC, Ronaldo Sayeg, que alertou sobre a situação. Vamos ouvi-lo. Vamos falar sobre o fentanil, esse opioide fortíssimo. Na verdade, estamos a se referir do cloridrato de fentanila, que é o nome comercial, o nome farmacêutico. Como já dissemos, é um opioide fortíssimo, né, com um efeito que chega a 100 vezes o da morfina, que é, no mercado nacional, um dos maiores anestésicos de que dispomos, de modo que algumas organizações criminosas têm se utilizado, ou têm tentado se utilizar dessa substância, o fentanil, para misturar com a cocaína. Ou seja, nós sabemos que a cocaína tem o seu efeito potencializado por alguns insumos, por alguns produtos químicos, que em determinado momento serve como anestésico, que é o caso da lidocaína, da morfina e agora o fentanil. Outros casos servem como estimulantes, que é o caso da cafeína. Então a cocaína é um produto, na verdade um subproduto de todas essas substâncias. Então algumas organizações criminosas têm tentado se utilizar dessa substância, até como se fosse uma assinatura, porque é uma substância muito difícil de ser encontrada, que somente hospitais ou centros farmacêuticos podem importar. O Brasil não produz fentanil, é uma substância importada que serve efetivamente para conter fortes dores de pacientes de hospitais, né? Então é um uso medicinal bastante restrito, e algumas ORCRIMs, tentando se apropriar da substância, procuraram se envolver com algumas organizações sociais ligadas aos serviços de hospitais para ter acesso a essa substância. E nós aqui no DENARC temos uma investigação nesse sentido. Infelizmente não vou poder falar muito sobre a investigação, porque ela está em andamento. É uma investigação promissora que gira em torno disso, da tentativa dessas organizações criminosas de obter o fentanil para poder misturar na cocaína e, logicamente, por essas razões, obter uma cocaína potencializada quanto aos seus efeitos anestésicos. Detalhe, fentanil é tão forte
que, se utilizado sozinho, leva à morte, se não instantaneamente, em pouquíssimo tempo. De tão forte que essa droga, que é o fentanil. E nesta terça-feira, a Rússia fracassou em sua tentativa de recuperar um assento no Conselho de Direitos Humanos da ONU, do qual tinha sido expulsa após invadir a Ucrânia. Moscou somou apenas 83 votos dos 193 Estados-membros das Nações Unidas. A Assembleia Geral da ONU votou nesta terça-feira para eleger os 15 novos membros da organização, com sede em Genebra, para mandatos compreendidos entre 2024 e 2026. O país russo obteve apenas 83 votos dos 193 Estados-membros das Nações Unidas. Para integrar o Conselho de Direitos Humanos, um país precisa de 97 votos. Em abril de 2022, 93 nações votaram a favor da suspensão da Rússia do Conselho, enquanto 24 se opuseram. A candidatura russa tinha gerado ceticismo e a votação ocorreu dias depois que um ataque com mísseis contra a cidade ucraniana de Groza matou mais de 50 pessoas. Os 47 membros do Conselho são distribuídos por regiões e cada grande grupo regional costuma pré-selecionar seus candidatos, que são aprovados depois pela Assembleia Geral. Entre as 3 vagas disponíveis para a América Latina, o Brasil conseguiu um assento. Neste ano, 2 grupos tinham mais candidatos que assentos disponíveis. Na América Latina, Brasil, Cuba, República Dominicana e Peru disputavam 3 vagas. Lima acabou de fora. E no leste europeu, Albânia, Bulgária e Rússia disputavam 2. E o braço social da Igreja Internacional da Graça de Deus realizou uma ação na região metropolitana de São Paulo, levando alegria para dezenas de crianças. Um Dia das Crianças repleto de solidariedade. O público infantil da Grande São Paulo recebeu carinho e cuidado nessa semana tão especial para os pequenos. Alunos do curso de capelania da Agrade e voluntários da Fundação Internacional de Comunicação animaram a manhã de mais de 100 crianças no Jardim Zaira, em Mauá. Durante a ação social, teve brincadeiras, música, oração e também distribuição de brinquedos. A diretora da instituição, Viviane Bandeira, falou do trabalho da entidade e agradeceu a FIC e a Agrade pelo evento. Muitas crianças não têm esse momento de ter essa brincadeira, receber um presentinho. Então esse momento para nós e para eles está sendo de grande alegria, porque vai ficar marcado na vida deles. E eu agradeço realmente esse evento pela Igreja da Graça, que só tenho a dizer muito obrigada. A nossa instituição já tem mais de 50 anos, temos 100 crianças e o ano que vem nós queremos ampliar mais as vagas, serão 112 crianças. O que nós trabalhamos aqui na creche? O cuidar, o pedagógico e o amor, porque o nosso carisma é o amor misericordioso, abrange todas as crianças de toda a região aqui de Mauá. A iniciativa faz parte do braço social da Igreja Internacional da Graça de Deus. Nós já fizemos várias ações aqui nessa instituição. A gente faz café da tarde, fizemos a Páscoa Solidária, a gente ajuda com produto de higiene, com produtos alimentícios. No que elas precisam e têm necessidade, a FIC vem aqui suprir a necessidade dessa instituição. Trouxemos presente para todo mundo e eles receberam a gente com muito amor, porque aqui é um lugar que acolhe as crianças das famílias carentes do bairro. As famílias daqui, eles são carentes. Tem criança que realmente, eles não vão ganhar nada no Dia das Crianças. A ação foi realizada por meio da parceria entre a Agrade e a FIC. A Academia Teológica da Graça de Deus, ela trouxe para São Paulo um curso de capelania que é piloto. Os alunos de capelania da Agrade, eles se tornaram voluntários com a FIC para execução dessa atividade complementar, que na verdade é uma ação social. A gente vai proporcionar um dia de alegria para as crianças daqui da creche. Porque na verdade no curso a gente aprende toda a parte teórica e quando a gente sai para a ação social, essa já é a terceira ação que a gente faz. Serve como um estágio, colocando a mão na massa. Então a experiência ela vai enriquecer muito toda a parte teórica que os alunos aprenderam em sala de aula. A Turminha da Graça trouxe ainda mais alegria para a festa dos pequeninos. Midinho e sua turma também acompanharam um momento tão aguardado pelas crianças, o de receber os brinquedos.
Mateus 19:14 diz: deixai vir a mim os pequeninos. Então a gente tem que trazer as crianças até Jesus, com louvor, com adoração, com a palavra de Deus, onde a gente leva no coração dela aquilo que é a palavra de Deus, o amor de Deus, abençoando, junto com crianças que vencem, junto com a turminha da graça, que foi uma alegria estarmos aqui, mulheres que vencem, homens que vencem, a ação social que foi feita aqui hoje, e o Senhor trouxe muitas bênçãos neste lugar. E a semente ficou guardada em cada coração, em o nome de Jesus. Bom, e hoje é uma quarta-feira diferenciada, porque é véspera de feriado prolongado e muitos paulistanos já se preparam para aproveitar aí os 4 dias. A expectativa é que muitos carros deixem a capital paulista pelas principais estradas que ligam a cidade ao interior e também ao litoral. O repórter Leonardo Félix vai trazer para a gente mais informações. Léo, tem operação especial aí para garantir a descida dos paulistanos? Bom dia, Daniela. Bom dia a todos que nos assistem. Sim, está em andamento já a operação especial do feriado de 12 de outubro, a operação lançada pela Polícia Rodoviária Federal em todo o país. Como você mesma já adiantou, Daniela, cerca de 2.800.000 veículos somente aqui no estado de São Paulo são aguardados nas rodovias do estado. O maior fluxo normalmente é para o litoral. 400 mil vão se dirigir ao litoral paulista para aproveitar esse feriado aí prolongado, muita gente aproveitando para descansar um pouco, não é verdade? Estamos aqui sobre a Marginal Tietê, no sentido do Branco, estamos na Ponte das Bandeiras e já nota-se o fluxo em direção ao interior do estado. No outro lado, no sentido oposto, também temos a movimentação em direção à rodovia Presidente Dutra, rodovia que dá acesso, como falei, a Polícia Rodoviária Federal está em andamento desde a madrugada desta quarta-feira. Essa operação vai até o domingo para coibir os incidentes graves. De que forma? Haverá a repressão ao consumo do álcool, com o uso de bafômetros e também medição de velocidade em diversos pontos das rodovias federais. É importante lembrar que também a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, aqui na Prefeitura de São Paulo, também está dando uma operação de modo a organizar o trânsito e diminuir o número de possíveis vítimas dos acidentes. Daniela, é importante que tenha dado nesse feriado, aproveitar da melhor maneira possível, mas sempre com consciência, e se beber, não dirija. É importante que não haja o consumo de álcool para evitar acidentes rodoviários em São Paulo, mas em todo o Brasil. É com você. E a gente volta mais tarde no Jornal de 13h com mais informações do trânsito. Obrigada, Leonardo Félix, pelas informações. Como você mesmo disse, é muito importante garantir aí a segurança da população para aproveitar aí o feriadão do Dia das Crianças da melhor forma. O Léo vai entrando aí na nossa programação para contar como que está essa operação para a gente, tá bom? À 13h ele retorna. Essa edição fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Às 10h eu volto com mais informações para você. E à 13h, eu e o Léo estaremos aqui trazendo todas as informações dessa quarta-feira, véspera de feriado. Até mais!